Ibotira, Botira. Qual é a sua etnia? Guajajá, Guajajara, Guajajara do do Maranhão, né? Maranhão. Muito bem. Você já vive aqui em São Paulo? Vivo aqui em São Paulo desde os meus 3 anos de idade. E como foi crescer numa cidade como São Paulo, considerada uma das maiores do mundo, super populosa, carregando consigo esse estigma de indígena? Como foi sua vida na escola, até chegar à faculdade? Minha vida na escola, no geral, sempre foi bastante difícil por conta do idioma. Para aprender o português foi difícil para mim. Para aprender a me adaptar numa nova cultura foi difícil. Ser inserida na sociedade não indígena foi complicado para mim. Sofri preconceito desde criança já, com piadinhas. Você é indígena porque você nunca veio pintada, fala alguma coisa na sua língua ou fala português direito. Sempre sofri esse tipo de coisa. E a sociedade como um geral também sempre me rotulou como a indígena. E quando chegou na faculdade, você continuou sofrendo os mesmos preconceitos? Continuei sofrendo porque me questionaram por que uma universitária estava frequentando faculdade e por que essa universitária indígena estava indo de roupa, por que falava português, por que não ia pintada, já que se diz indígena, então não é indígena, é menos indígena. E eu expliquei para a pessoa que a sociedade encaminhou e o indígena tem que caminhar junto, certo? Eu não vou ser menos indígena porque eu chego numa faculdade, eu não vou ser menos indígena porque eu aprendi o português. E quando a gente se pinta, né, geralmente é para participar de algum ritual, algum festival, são pinturas sagradas, não é para simplesmente chegar e ficar mostrando, eu sou indígena, né? Eu expliquei para a pessoa que me questionou, né? E o professor explicou também que eu nunca ia deixar de ser indígena porque eu estava frequentando uma faculdade, sim, porque eu estava ajudando o meu povo, né? Eu estava ali com foco de levar a educação indígena para o meu povo. E é realmente este o meu foco, né? Eu jamais vou deixar de ser indígena porque eu frequento uma faculdade, porque eu visto uma roupa de marca ou porque eu saio com pessoas brancas, de forma alguma, né? A propósito, inclusive, a própria Constituição de 88, ela trouxe o que os juristas chamam de Instituto do Indigenato. Esse instituto jurídico, ele consolidou o que juridicamente é chamado de direito à alteridade, que significa que o indígena é indígena indefinidamente, por ser uma questão racial, não uma condição fadada ao desaparecimento, seja por se relacionar numa sociedade não indígena, seja por frequentar uma faculdade, seja por participar do processo eleitoral, votando. Essa condição de indígena continua indefinidamente. O que a gente gostaria de saber de você, Ibotira, considerando que você foi essa guerreira que vem lutando contra o preconceito durante sua vida inteira, e hoje, como guerreira que está numa faculdade e objetiva trazer para o povo, seu povo, o conhecimento que você vem conseguindo em nível superior, a gente só gostaria de saber qual seria assim, a sua mensagem para aqueles jovens indígenas que vêm enfrentando o mesmo problema de preconceito que muitos, inclusive, não suportam e por não se adaptarem numa sociedade diferenciada, acabam muitas vezes até praticando suicídio. Aí qual seria a sua mensagem para esses seus parentes que são mais jovens e muitas vezes não suportam, como você vem suportando, essa pressão da sociedade não indígena em forma de preconceito? Bom, a mensagem que eu tenho o nosso hino nacional brasileiro diz que verás que o filho teu não foge à luta, né? E o indígena é o nativo brasileiro, somos os primeiros povos que habitaram essa terra.
Então, assim, não devemos fugir à luta por conta de pressão de pessoas que não entendem a nossa luta. Nós entendemos. É a nossa essência que a gente não pode perder, né? Não podemos simplesmente desistir de um sonho por conta de comentários preconceituosos. Não vamos fugir da luta, vamos continuar lutando para que o nosso povo tenha um exemplo a seguir, né? É a minha geração que agora está fazendo a diferença, né? Viemos de ancestrais que lutaram para chegar até aqui e resgatar a nossa cultura, então a gente precisa lutar, não vamos fugir da luta. É essa a mensagem que eu tenho para passar. Meu nome em português é Jurandir Augusto Martins, em Guarani, Caraí-de-Cupé. Você pertence a que aldeia? Eu pertenço a Tecoalto e pertence ao território indígena Jaraguá. Jura, como você é mais conhecido, nós gostaríamos apenas de saber do senhor a questão do preconceito. Você sofreu preconceito, como é que era essa relação, quando criança, quando adolescente, quando jovem. O senhor poderia falar um pouco para nós assim, dessa relação de preconceito pela sociedade não indígena, sobretudo com valores indígenas? Você poderia falar para nós um pouco sobre isso? Uma coisa assim que eu sempre tive assim, contato foi com preconceito, na verdade. Na fase de escolar, até pela aldeia situar quase dentro da cidade, então eu tive que trabalhar fora também. E nos trajetos, na própria empresa, às vezes também tinha brincadeiras preconceituosas, né? Que eu sofria. Mas algo assim que eu acho que eu aprendi foi lidar justamente com o preconceito, né? E muitos jovens indígenas, inclusive, sofrendo com essa relação de preconceito, muitas vezes não tem problema de adaptação, seja na escola, seja no trabalho, seja nas relações pessoais. Então, muitos, inclusive, acabam deprimindo. Inclusive, alguns chegam até a praticar suicídio devido a essa dificuldade para lidar. Então, nós que amamos a vida, nós que amamos as pessoas, e principalmente a nossa própria cultura indígena, nós gostaríamos de saber assim, qual a mensagem que o senhor gostaria assim, de deixar para os jovens, somos jovens indígenas, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de motivação para continuarem assim lutando e vencerem na vida. Qual a sua mensagem? Eu tenho uma mensagem, né, que eu posso passar para a juventude indígena, ela valorizar o que é, valorizar a condição de indígena, né? E para valorizar essa condição de indígena, ela tem que se reconhecer, se auto-reconhecer, se auto-afirmar, né? Porque quando eu sofri os preconceitos, então eu não tinha essa percepção do valor que era ser indígena, né? E como professor, eu passo para os meus alunos essa condição. Valorize quem você é. Entenda a sua cultura e valorize-a. Sendo assim, você tem uma ferramenta para mostrar para a sociedade que a sua cultura é diferente, que você respeita e que aquelas pessoas que vêm com preconceito é justamente aquelas que não têm conhecimento. Ela não conhece, ela não tem um conhecimento da própria vida. Então ela não, com esse desconhecimento ela pratica o preconceito, né? E eu falo, valorize a cultura. Qual é seu nome? Bom, meu nome é Isaac Caraí, sou do povo Guarani, minha aldeia é aqui a Uruporã,
fica aqui na TI, faz parte da TI Jaraguá. A TI Jaraguá ela compreende 6 aldeias, 6 núcleos, sendo essa aqui Uruporã, Itacupé, Itaindã, Itaverá, Puaú, Itu e Itaindã. Eu sou daqui da Uruporã. O meu papel aqui eu estou exercendo o papel de como se fosse um pajé, um chamõe, né? É falado na nossa língua guarani, é chamõe, né? E é isso. E, Chamõe, o que a gente está querendo saber é se você sofreu preconceito quando criança, como é que foi essa experiência, assim com o mundo não indígena, com relação aos preconceitos sofridos. Você já sofre preconceito? Como é que é essa experiência? Então, infelizmente o preconceito ainda existe, né? Eu não sofri preconceito quando eu só era criança, até agora, depois de adulto. Infelizmente, hoje estamos no ano de 2020, né? Essa coisa do preconceito, né? É uma coisa boba, idiota que passa pela cabeça daqueles que são desinformados a respeito de culturas e de povos diferentes. E qual seria, assim, a mensagem que o senhor, como líder espiritual da etnia Guarani-Mbiá, gostaria de deixar para os jovens indígenas, principalmente aqueles que saem do contexto de aldeamento e vêm viver numa cidade como São Paulo, onde o indígena ele passa a sofrer vários tipos de preconceito? Qual seria, assim, a sua mensagem de otimismo e de motivação para fazer com que esses jovens indígenas não possam sofrer com essa carga pejorativa de preconceito imposta pela sociedade majoritária? Então, tem uma preocupação muito grande assim, quanto aos nossos adolescentes, né, aos nossos jovens, né, muitos deles estão vindo para a grande metrópole, para a selva de pedra, né, mas em busca de estudo para estar lutando futuramente pelos direitos do povo dele, né? Porque infelizmente nós temos alguns representantes, né, mas que não são indígenas, né? Eles não têm o conhecimento, né, da essência mesmo, do que acontece na realidade, no cotidiano indígena. Somente o indígena mesmo para falar da situação, quais seriam as expectativas, né, para aqueles povos, né? E é isso, eu acho que eles não podem se iludir com essas coisas maravilhosas, né, desse mundo artificial, né, e que eles possam vir em busca desse objetivo, né, que é de levar para a cidade, para a aldeia, aquilo que ele conheceu, né? Diga-se, ele conhecer a lei do branco, né? As leis que comandam, né, o país, né? Porque muitos, né, das leis indígenas, né, está sendo assim escondidas, está sendo camufladas, né, pelos políticos, né, pelos nossos políticos, e poucos são aqueles que abrem o olho, né, diante de uma situação dessa.